presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, já elaborou uma lista com os 5 possíveis candidatos para assumir a sabatina de Cristiano Zanin ao cargo de ministro do Supremo. De acordo com o jornal o Globo, os MDBistas Renan Calheiros, Jader Barbalho e veneziano Vital do Rego integram a lista. Além deles, o Everton Rocha, do PDT, e Efraim Filho, do União Brasil, também devem concorrer à posição de relator. E aí, Silvio, o que você achou aí dessa lista com esses 5 nomes? Lembrando que Davi Alcolumbre já mandou a fatura para o presidente Lula, né, para poder acelerar a sabatina que deve ocorrer ainda nesse mês de junho. E agora já apresentou aí a lista dos 5 nomes que devem relatar essa sabatina de Cristiano Zanin à vaga do STF. Ela indica uma grande tendência à aprovação com facilidade do nome do Cristiano Zanin, apesar de todas as manifestações que a gente tem acompanhado nas redes sociais, onde os eleitores ainda podem se manifestar, né? Porque nas ruas tem muita gente ainda com medo de sair às ruas contra tudo isso que está acontecendo no Brasil e que nós estamos falando aqui ao longo de todo o programa. Mas a insatisfação é crescente. Eu tenho certeza, inclusive, de que essa insatisfação ainda vai aumentar ao longo dos próximos meses. Paulo, a tendência é de aprovação ao nome do Cristiano Zanin. Normalmente, quando surge essa indicação, o próprio candidato à vaga no Supremo Tribunal Federal faz um périplo, ele passa em conversas individuais nos gabinetes ou em outros locais com os senadores. São 81 e principalmente com os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre Renan Calheiros, Jader Barbalho, outros nomes aí, eu acho que a gente tem pouco a dizer. Afinal de contas, eles estavam pendurados, alguns ainda estão, o Renan ainda tem alguma coisa, pendurados no próprio STF. Então, quando um senador vai sabatinar um futuro ministro para uma corte que ainda julga ou que poderá julgar, já que as denúncias ainda estão em curso, formuladas pelo Ministério Público, né, pela Procuradoria-Geral da República, isso mostra qualquer desrespeito, né? Não há respeito algum ao princípio da impessoalidade, mostra como os poderes se embaralharam no Brasil e que há um sistema que voltou a governar o país. Já falamos aqui com integrantes do Judiciário, que atua como poder moderador, com integrantes do Poder Executivo e os seus aliados no Congresso Nacional. Renan Calheiros já prestou alguns serviços nos últimos tempos ao governo e já demonstrou a sua proximidade com o Judiciário, né, Paula? Ana, antes de te ouvir, acho que vale aqui repetir a listinha de reivindicações do senador Davi Alcolumbre a Lula. Vamos lá. Boa. Cargos no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Banco da Amazônia, Superintendência da Zona Franca de Manaus, Secretaria de Patrimônio da União. Ainda defendeu a permanência de um afiliado na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, além de pedir também uma diretoria na Caixa Econômica Federal. Tudo isso para garantir a aceleração do agendamento aí da sabatina de Cristiano Zanin e também que ele passe por uma sabatina, por um chá da tarde mais tranquilo, né, Ana? Nós temos que começar a tirar esse tipo de personagem da nossa vida política, né? Davi Alcolumbre, Renan Calheiros, né? Essa gente tem que começar a ser cortada do nosso tabuleiro aí político, porque com eles aparelhados num judiciário ativista fica complicado. Agora, eu vou deixar uma sugestão aqui. Eles podiam abrir a sessão, né, com honras, né, uma sessão importante dessa, com o vídeo do Gilmar Mendes chorando, fazendo uma homenagem ao Cristiano Zanin, porque o que eles vão perguntar? Se já existe um juiz da Suprema Corte chorando pelo Cristiano Zanin, não tem mais o que perguntar, né? Aliás, esse foi outro ponto, outra manchete aqui fora, que os jornais estão começando a entender, os veículos estão começando a entender que Lula tem, sim, um projeto de poder. Primeiro foi as fotos e as notícias com Lula e o ditador Nicolás Maduro, e depois veio a notícia de que Lula indicava para a Suprema Corte no Brasil o seu amigo pessoal e advogado.
Portanto, Paula, permita-me corrigir o texto que você leu para começar a gente começar a comentar essa notícia. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, já elaborou uma lista com 5 possíveis candidatos para assumir o chá das 5 de Cristiano Zanin ao cargo de ministro do Supremo. Boa, Ana. Boa correção. Faz mais sentido. E aí, Augusto, dos 5 indicados, quem que você acha aí que seja o mais preparado para conduzir o chá? Olha, qualquer que seja o relator, o que me interessa é o seguinte: determinadas perguntas têm de ser feitas porque é transmitida, né, pela TV Senado, essa TV sabatina. Justiça, né? Hã? TV Justiça? TV Justiça, não sei. Não, TV Senado. Acho que é a TV Senado. Bom, isso aí a gente vai divulgar. Determinadas perguntas têm de ser feitas só para que a farsa fique mais evidente aí para quem ainda não notou o que se passa de verdade. Alguém precisa perguntar ao Zanin, por exemplo, se ele vai se declarar impedido no caso ele venha algum julgamento envolvendo o presidente Lula. Ele tem de dizer, porque o Toffoli teve coragem até de dizer que sim, participaria do julgamento do Mensalão, quando ele entrou já com um certo atraso e teve o cinismo de participar. Então, o cínico que escancare o próprio cinismo. Outra pergunta, que eu já fiz aqui. Algum senador precisa perguntar se ele acha que o Lula foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal ou o que houve foi a mudança do foro do julgamento. Se ele foi absolvido ou não. Porque se disser que foi absolvido, não tem notável saber jurídico. Se ele disser que foi transferido, ele vai estar, ele não merece, não tem ilibada reputação, porque está conestando uma farsa. Conestou, ele ajudou ajudou a consumar uma das maiores farsas da história do judiciário. Isto aqui já me basta. Mas ele também poderia ser interpelado sobre o seguinte: ele acha que a nomeação, que a indicação do diretor, do superintendente da Polícia Federal é atribuição do presidente da República, como é a indicação para uma vaga no Supremo, ou não? Ou há diferença? Porque os mesmos ministros que receberam com naturalidade a indicação de um advogado, do responsável pela indicação, vetaram a indicação do delegado Ramagem para a superintendência da Polícia Federal. Ele tem de falar o que pensa disso. Silvio. Tem uma outra pergunta também. Ana. Posso completar a lista do Augusto? Claro, Ana. Acho que os senadores poderiam perguntar: o senhor acredita que o perdão, a graça presidencial, ela é constitucional? Se ele diz que não, para manter Daniel Silveira na prisão, beleza. Mas se ele diz que não, então a gente precisa colocar o Zé Dirceu na cadeia. E se ele diz que sim, então é preciso libertar Daniel Silveira, né? Excelente. Veja, Paula, só um complemento também. A gente falava aqui do Davi Alcolumbre e, de repente, surge o nome do Renan Calheiros como provável relator. Vamos voltar um pouquinho, rebobinar um pouco o tempo, não tão longe, tá? 2019. Fevereiro de 2019, Davi Alcolumbre foi eleito o mais jovem presidente da história do Senado, mais jovem até do que Petrone Portela. O Davi Alcolumbre foi eleito com 41 anos. Era a figura para enfrentar Renan Calheiros naquela eleição. No final das contas, o Renan teve de retirar a candidatura e o Alcolumbre foi eleito com mais de 40 votos, 42, salvo engano, superando outros nomes que tiveram poucos votos: Espiridião Amin, o Regufe, Ângelo Coronel.
e até o Fernando Collor naquela eleição. E que é uma eleição onde teve de tudo. Por exemplo, quando houve a contagem das cédulas, apareceram 82 votos. Um a mais do que os 81 senadores. Uma eleição que ali aconteceu o primeiro furto televisivo, transmitido ao vivo pela TV Senado. A senadora Cátia Abreu furtou a pasta de leitura da ata da sessão para que o Davi Alcolumbre, para tentar impedir, retardar a vitória do Davi Alcolumbre. E o Renan Calheiros saiu furiosíssimo depois daquela disputa, e o que explica a forma como o Renan Calheiros virou um grande lulista também, depois de tudo aquilo. E aí o que nós estamos vendo agora? E pouco tempo depois, repito, o Davi Alcolumbre atuou para eleger o Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, e vai escolher, ou pode escolher dessa lista, o Renan Calheiros para ser o relator de um futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá tudo errado, né? Posso acrescentar alguma coisa ao meu comentário? Está havendo aqui manifestações dos nossos amigos, dos amigos do programa, e em função disso eu sugiro que mandem perguntas para cá. Nós vamos mandar essas perguntas como as que nós fizemos e que estão fazendo aqui para os senadores de oposição que existem. Estarão lá e tem tempo para fazer essas perguntas, porque o nosso dever é impedir que se repita um chá de senhoras, um chá das 5, coisa parecida. Vamos apresentar as perguntas e a gente lê aqui e vamos ver se os senadores que são oposicionistas conseguem se opor a absurdos. Não interessa o resultado. Ele será certamente aprovado. Mas a gente tem o dever de mostrar que se trata de mais um absurdo. Perfeito, Augusta. Vou adicionar a listinha sua e da Ana. Pediria também para o candidato Cristiano Zanin interpretar o artigo 53 da Constituição, né? Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Também gostaria de ouvi-lo a esse respeito. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.